Existem muitas obras literárias que contam a história de uma jornada pela vida após a morte. Para muitos, o Inferno de Dante pode ser a primeira dessas peças clássicas que vem à mente. E mesmo que não seja algo que você tenha lido, o nome ainda pode ser familiar. O que algumas pessoas podem não saber é que é apenas uma parte de uma obra de 3 partes, escrita por Dante Alighieri, conhecida como Divina Comédia. Um poema narrativo que segue o conceito da viagem que se deve fazer após a morte, como pensado por muitos durante a Idade Média. Nós, como público, viajamos com Dante pelo inferno, purgatório e céu, que são os 3 segmentos dessa narrativa. É uma história que certamente lhe dá uma visão interessante das condições sociais e expectativas durante a Idade Média. E se você também é fã da mitologia grega e romana, Dante não se coíbe de mostrar sua influência em seu próprio trabalho. Há realmente muitas referências a essas mitologias. Mas devemos lembrar que se trata de uma obra que foi escrita no século XIV. Portanto, a linguagem utilizada não é de leitura fácil ou divertida. Mas no fundo acredito que é uma história que vale a pena compartilhar. E por isso, no episódio de hoje, vamos explorar e resumir a primeira parte da jornada de Dante, os 9 Círculos do Inferno. A história se passa no ano de 1300, e Dante acorda numa noite de sexta-feira, em uma floresta escura, sem se lembrar de como chegou lá. Sozinho na natureza, ele está com muito medo e tem dificuldade de decidir o que deveria fazer. Ao longe, ele pode ver uma colina, uma montanha onde o sol brilha forte, e ele decide que deve ser mais seguro do que a floresta, e então ele começa sua subida. Mas enquanto ele sobe, ele encontra um leopardo, e depois um leão, e depois uma loba. Então, pressionado por esses animais, ele não tem escolha a não ser voltar para a floresta. Aqui, ele encontra um espírito chamado Virgílio, um poeta ou bardo nobre, e outrora famoso. Ele diz a Dante que pode guiá-lo ao paraíso, mas primeiro eles devem viajar pelo inferno. Dante também é um contador de histórias, então sente essa conexão com Virgílio e confia nele como guia, para que juntos possam passar pelos portões do inferno. Como se poderia imaginar, este não é um lugar agradável, mas um lugar onde toda a esperança é abandonada, uma cidade de aflição e dor eterna. O céu estava escuro como breu, mas nenhuma única estrela podia ser vista. O ar pesado com os gemidos de dor e tristeza. Dante conta ter visto uma bandeira tremulando no ar, sendo seguida por um comboio de espíritos nus. Essas almas infelizes foram amaldiçoadas a perseguir para sempre essa bandeira inatingível, enquanto eram picadas por vespas e mariposas. As lágrimas que choravam e o sangue de suas feridas escorria para seus pés, e o chão estava coberto de vermes e insetos. A única maneira de escapar desse tormento é viajar mais fundo no inferno, e a única maneira de fazer isso é atravessar o rio Aqueronte. Quando chegam à margem do rio, há inúmeras almas esperando por Caronte, o barqueiro dos mortos. Então podemos ver claramente a influência da mitologia grega em Dante, porque o rio Aqueronte é um rio que atravessa o submundo, e Caronte é um barqueiro que é descrito no mito grego. Ele concorda em levá-los através do rio em seu barco. Quando chegam do outro lado, Virgílio explica a Dante que esse é o primeiro círculo dos 9 círculos do inferno, conhecido como limbo. As almas que aqui residem não eram pessoas más em termos de pecados cometidos, mas não possuíam a fé necessária. Muitos rejeitaram o cristianismo, os não batizados e os virtuosos pagãos. É como são descritos. Eles podem não ter sido pecadores, mas ainda assim foram condenados a uma eternidade de condenação e negada a entrada no paraíso. Antes de se tornar o guia de Dante, essa também foi a casa de Virgílio, e Dante também encontra outros grandes poetas como Homero, Ovídio e Horácio. Ao longe, há uma grande cidadela que abriga muitos dos grandes filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles e muitos outros. Há grandes músicos, médicos, estadistas e generais gregos e romanos. Eventualmente, eles partem
e continuam para o segundo círculo do inferno, luxúria. O primeiro círculo era, sem dúvida, um castigo, mas quem lá residia ainda tinha alguma liberdade. Do segundo círculo em diante foi onde as verdadeiras punições começavam. Lá, para receber as almas que entravam no segundo círculo do inferno estava Minos, uma figura gigantesca serpentina que julgaria todos aqueles antes dele. No mito grego, Minos era filho de Zeus e o primeiro rei de Creta. Na morte, ele se tornaria um dos 3 juízes do submundo. Na interpretação de Dante, ele tem uma forma muito mais monstruosa. Minos examinaria os crimes daqueles trazidos à sua presença e lhes daria uma sentença que julgasse adequada. Ele enrolaria o rabo em torno de si mesmo uma certa quantidade de vezes, e esse número determinaria qual círculo do inferno eles seriam sentenciados. Então, ele os mandaria para as trevas. Este segundo círculo era, naturalmente, o círculo do inferno destinado àqueles que sucumbiram à luxúria, e muitos deles eram reis, rainhas e governantes como Cleópatra, Helena de Troia e Aquiles. Dante vê a luxúria como uma indulgência mútua. Portanto, acredita que seja o menos hediondo dos pecados. A punição também é a mais branda dentro do próprio inferno. Com a ajuda de Virgílio, Dante é permitido passar por Minos, e eles entram no terceiro círculo do inferno, a gula. Aqui, há uma chuva gelada que nunca para. Como punição por seus apetites insaciáveis, os gulosos são deixados a chafurdar e se contorcer na cidade, e na lama pútrida, como vermes. Massas gelatinosas incapazes de ficar em pé, ou mesmo rastejar. Guardando-as está o cão de 3 cabeças Cérberos, que patrulha para cima e para baixo, nessa lama de sujeira, esfolando e atacando os gulosos com suas garras, rasgando seu espírito, enquanto eles gritam desesperados. Virgílio consegue acalmar Cérberos, e eles são capazes de passar com segurança pela lama, e encontrar almas que sofreram neste círculo por algum tempo. Essas almas infelizes não têm mais corpos e se assemelham a pouco mais do que um líquido fétido. Dante encontra um espírito que não reconhece chamado Tiaco, que afirma reconhecê-lo de Florença. Ele também dá a Dante a primeira de muitas profecias ou previsões políticas. Ele pergunta sobre o estado do conflito civil em Florença, e depois diz a Dante que o partido com o qual ele se alinha será expulso com a ajuda do Papa. No quarto círculo do inferno, Dante encontra uma figura conhecida como Plutão, uma divindade da riqueza, que não deve ser confundida com Plutão, o governante romano do submundo. Logo descobrimos que este é o círculo da ganância, onde aqueles que se importavam demais com bens materiais seriam punidos. Eles são divididos em 2 grupos. O primeiro consistia daqueles que acumulavam bens e dinheiro. O segundo consistia daqueles que gastavam seu dinheiro livremente, negligenciavam o valor de seus bens e desperdiçavam tudo o que tinham. Esses 2 grupos foram amaldiçoados a empurrar pesos enormes em uma inclinação íngreme, apenas para se encontrarem no meio, onde discutiriam entre si. Por que você acumula? Um grupo perguntaria. Por que você desperdiça? O outro responderia. Quando entravam em conflito, eles batiam um no outro e seus pesos desceriam a inclinação, sendo forçados a repetir essa subida, apenas para que pudessem fazer sua pergunta mais uma vez. Os acumuladores e desperdiçadores eram alojados juntos como punição para sempre discutir e gritar, nunca entendendo a perspectiva um do outro. Uma descrição bastante precisa da sociedade de hoje, infelizmente. À medida que descem mais fundo, chegam ao rio Estige e ao quinto círculo do inferno, a ira. O rio é mais um pântano onde os furiosos lutam e batalham. Os barqueiros conhecidos como Flégias chegam, e depois de um desentendimento com Virgílio, acabam concordando em transportá-los para o outro lado. Enquanto viajam pelo pântano, uma alma agarra o barco. Filippo Argenti, um amargo rival político de Dante em Florença. Os 2 trocam algumas palavras bastante duras, e Dante deseja que Filippo sofra mais punição. Ironicamente, o comportamento de Dante aqui não é muito diferente dos irados que residem neste círculo. Ao longe, Dante vê torres de fogo e muralhas em chamas. Virgílio explica
que se aproximam da cidade de Dis, na parte inferior do inferno, onde estão alojados os hereges. Quando eles chegam, eles são impedidos de entrar pelos anjos caídos que guardam essas muralhas. Eles concedem passagem a Virgílio com apenas uma condição, de que ele fique ali com eles e nunca mais volte ao seu círculo de origem. É nesse momento que Dante começa a se preocupar com a possibilidade dele nunca mais sair do inferno. Virgílio aceita entrar sozinho e abrir os portões por dentro para Dante, mas essa tarefa ele não consegue. Ele volta a Dante com os anjos batendo os portões atrás dele. Ele jura a Dante que não o abandonará. Apesar de ambos os poetas estarem aterrorizados, Virgílio está convencido de que sua jornada continuará. Para o primeiro, Dante começa a duvidar de seu guia, tendo visto Virgílio falhar. Também é evidente que ele não tem planos dessa vez, e as coisas só pioram. Ele pergunta a Virgílio se ele já esteve tão fundo no inferno antes, e Virgílio responde que já se aventurou tão fundo no inferno uma vez, quando a feiticeira Ericto o enviou para recuperar uma alma para um de seus rituais necróticos. Do nada, aparecem as Fúrias, 3 figuras femininas manchadas de sangue, com serpentes entrelaçadas ao redor dos corpos. Alecto, Megera e Tesífone. As Fúrias não estão nada satisfeitas em ver Dante e decidem convocar Medusa para transformá-la em pedra. Virgílio avisa Dante do olhar de Medusa e cobre os olhos para que ele não seja transformado em pedra e preso no inferno para sempre. Do rio Estige emerge uma figura que Virgílio reconhece e manda Dante fazer uma reverência e ficar quieto. À medida que a figura angélica se aproxima, fica claro que ela foi enviada do céu, com as Eríneas fugindo de medo e os demônios negando a entrada de Dante e Virgílio repreendidos. O anjo então faz o que Virgílio não conseguiu e abre os portões para que os 2 poetas entrem. A cidade contém o círculo 6 a 9, com os hereges do círculo da heresia, residindo dentro das muralhas, e o resto mais perto do centro. No círculo da heresia, Dante e Virgílio se deparam com um grupo de hereges que foram trancados em túmulos em chamas como punição. Estes eram conhecidos como os epicuristas, uma seita de pessoas que acreditavam que a alma morria com o corpo, valorizavam o prazer acima de tudo, pois permitia que entrassem em um estado de tranquilidade. Então, eles viveram suas vidas acreditando que o prazer lhes permitia escapar de todo tipo de dor e desconforto, o que torna sua punição no inferno ainda mais irônica. Dante encontra 2 das almas torturadas, uma das quais também é de Florença. Mas mais uma vez, está do lado oposto de Dante politicamente. Apesar de sair desse círculo, os 2 poetas experimentam o cheiro mais vil que se possa imaginar, que penetra das regiões mais baixas, um cheiro tão ruim que eles têm que parar e descansar. Virgílio aproveita para explicar o que eles vão encontrar a seguir. Os 3 círculos seguintes contêm círculos menores dentro de si. O círculo seguinte, o da violência, que é dividido em 3 seções, com aqueles que cometeram atos de violência contra algo ou alguém, aqueles que cometeram atos de violência contra si mesmos, como suicídio, e aqueles que cometeram atos de violência contra Deus e a natureza. À medida que o tempo passa, eles devem descer ao círculo 7, o círculo da violência. Antes de entrar no círculo, eles devem passar por uma passagem estreita, de rochas quebradas. Aqui eles encontram o Minotauro, que bloqueia seu caminho. Virgílio começa a zombar da criatura, perguntando se seu assassino também pode ser encontrado neste círculo, deixando em uma raiva cega. O Minotauro ataca e acaba ferido, tornando-se incapaz de perseguir os poetas por mais tempo. A primeira seção, pela qual passam primeiro, é reservada para aqueles que cometeram atos de violência contra seus semelhantes. Há um rio de sangue fervente que essas almas devem percorrer todos os dias. O nível de sangue depende da gravidade do crime. Aqueles que assassinaram outros
ficariam totalmente submersos. Ao aproximarem-se do rio, o veem guardado por um grupo de centauros, que apontam seus arcos para Dante e Virgílio, querendo saber o que estavam fazendo lá. Virgílio então avisa que só falará com o líder deles, um centauro conhecido como Quiron. Esses centauros guardam o rio não para impedir a entrada de indivíduos como Virgílio e Dante, mas para impedir que as almas desse círculo escapem do rio. Quando Quiron percebe que Dante não está realmente morto, ele saca seu arco e pergunta como Virgílio explica sua história. Ele concorda que os centauros levem os poetas para um ponto raso no rio e permitam que eles atravessem nas costas de um dos centauros. O centauro escolhido para essa tarefa é Nessus, que é muito irônico por si só, porque no mito grego, Nessus foi o centauro que concordou em levar Heracles e sua esposa através de um rio. Quando ele atravessou o rio com a esposa de Heracles, ele forçou-se sobre ela, e Heracles não teve outra escolha a não ser matar o centauro. Na história de Dante, não há traição de Nessus. Ele faz como instruído e transporta os dois poetas para o outro lado do rio. Depois de atravessar o rio de sangue, eles caminham por uma floresta. As árvores nessa floresta são retorcidas e sem folhas à vista. Ao seu redor, Dante ouve gemidos e gritos, mas além dos dois poetas, não há ninguém neste bosque. Cansado desses terrores escondidos, Dante pede a Virgílio que ande em silêncio, mas Virgílio sabe de onde vêm os ruídos. Ele quebra um galho de uma das árvores e, para a surpresa de Dante, o sangue jorra do galho e a árvore grita de dor. Ela pergunta a Virgílio por que ele veio para lhes causar dor, pois eles também já foram homens. A segunda parte deste círculo do inferno é reservada para aqueles que cometeram suicídio, pois eles não valorizavam seus corpos na terra. Então, no inferno, esses corpos seriam tirados deles. Todos os dias, as arpias desciam para arrancar pedaços e se alimentar das árvores. Somente quando elas estavam quebradas e sangrando é que essas árvores podiam falar. Virgílio explica que ele não quis fazer mal à árvore, mas testemunhar em primeira mão foi a única maneira de Dante acreditar nele. Ele pede à árvore para contar sua história a Dante. Ele já foi um homem chamado Pietro della Vigna, um diplomata a serviço de Frederick, o segundo rei da Cilícia. Ele era um homem respeitável e com status, até ser acusado de traição e preso. Ver essa boa sorte se transformar em tristeza foi demais para Pietro e ele tirou a própria vida. Dante observa que este homem deveria ter sido injustamente acusado e condenado. Caso contrário, ele teria sido colocado no círculo de traidores, mas o fato de ele estar aqui com outros suicidas significa que ele deve ter sido um homem honesto, que foi conduzido por um caminho sombrio por outros, e então devolveu os galhos quebrados por Virgílio. A terceira parte desse círculo é uma planície desolada e árida, onde bolas de fogo caíam do céu como chuva. Abrigava aqueles que haviam cometido violência contra a arte, a natureza e Deus. As almas encontradas aqui foram submetidas a um calor ardente. Os blasfemos que cometeram crimes contra Deus foram colocados em areia ardente, enquanto o fogo chovia sobre eles, incapazes de se mover. Os sodomitas, que prejudicaram a natureza, foram deixados a correr pelo deserto, através da lava como areia. Todos aqueles que cometeram crimes contra a arte ficaram amontoados. Todos esses três grupos estavam perpetuamente gritando de dor, enquanto as bolas de fogo caíam no chão, deixando esses pecadores experimentando a queima eterna. Os dois poetas caminhavam pelo deserto, sacudindo os flocos de fogo sempre que caíam perto deles, tentando não pegar fogo. Dante para quando vê um homem que não está gritando de dor. Na verdade, o fogo não parece incomodá-lo, enquanto ele está deitado na areia. Este homem é Capaneu, que na mitologia grega era um guerreiro feroz de tamanho e força imensos. Durante o cerco de Tebas, ele subiu em uma escada sobre os muros e gritou que nem o próprio Zeus poderia impedi-lo de entrar e sitiar a cidade. Claro que o orgulho e a arrogância desse tipo não seriam toleradas por Zeus, que matou o Capaneus com um raio, provando que ele poderia realmente impedi-lo de entrar na cidade. Na história de Dante,
Capaneus está nesse círculo do inferno por blasfêmia contra Júpiter ou Jove, o equivalente a Zeus, que também o derrubou com um raio. Ele não teve nenhum remorso por seu pecado enquanto estava deitado na areia ardente, amaldiçoando o nome do Deus que o derrubou. À medida que avançam, deparam-se com um riacho coberto por uma espessa bruma que os protege do fogo. Acima, ao longo desse riacho, Dante é reconhecido por um homem que está completamente coberto de queimaduras. Este homem é Brunetto Latini, mentor de Dante e guardião quando seu pai faleceu. Ele pergunta a Dante se ele pode caminhar com ele, e Dante aceita avidamente, sugerindo que talvez eles devam se sentar. No entanto, Brunetto diz a Dante que ele não pode se sentar por causa de seus pecados. Ele nunca deve parar de vagar pelo deserto. Até agora, só vimos inimigos políticos de Dante no inferno, mas Brunetto é um dos primeiros espíritos que ele encontra de Florença, que compartilha suas crenças políticas. Ele até o avisa que enfrentará o exílio se de alguma forma escapar do inferno e retornar a Florença. Eles acabariam chegando ao final do riacho, e diante deles, à beira de um penhasco, havia uma cachoeira. Mais 3 homens aparecem, e Dante mais uma vez reconhece esses homens de Florença. Eles pedem a Dante que não os julgue com base em sua aparência queimada e cicatrizada, pois eles já foram homens famosos e estimados. Como eram culpados de sodomia, não conseguiam parar de andar. Então formaram um círculo em torno dos 2 poetas e perguntaram a Dante sobre o atual estado político em Florença, uma pergunta que deixa Dante com uma expressão de pesar. Ele então lhes conta a história de sua jornada, e eles lhe desejam sorte, e se por acaso ele escapasse do inferno, eles pediram apenas que ele falasse deles favoravelmente. Enquanto eles olhavam para o abismo abaixo, Virgílio pediu a Dante que jogasse a corda que ele usava na cintura pela borda e esperasse. Eles agora estavam se aproximando do 8º círculo do inferno. Uma forma estranha que Dante não conseguiu distinguir surge de baixo e para diante deles. Eis a fera que tem o rabo pontudo, que atravessa montanhas, deixa muros e armas quebradas, e faz o fedor de que o mundo está cheio. A criatura atende o chamado de Virgílio e se faz visível, uma criatura com elementos bestiais e reptilianos, combinados em um. Seu nome é Geryon. Um monstro alado com o rosto de um homem, um ferrão de escorpião, e um corpo que é parte animal e parte réptil. Sua forma geral pode ser comparada de wyvern, com alguns elementos de uma quimera ou manticora. No mito grego, Geryon é um gigante de 3 cabeças, mas aqui, o Geryon de Dante é uma amálgama de 3 seres separados e é uma representação visual do próprio círculo, o círculo da fraude. O rosto humano amigável o faz parecer confiável, mas seu corpo grotesco e seu ferrão nos apresentam a ideia de um trapaceiro ou fraudador. Por trás do rosto agradável está um monstro de sangue frio. Virgílio explica que a única saída dessa cachoeira é nas costas das criaturas, mas se certifica de que fica atrás de Dante e o avisa para ter cuidado com o ferrão de Geryon. Aqueles que não estão cansados de sua verdadeira natureza nunca chegam ao fundo deste abismo. O 8º círculo do inferno é a fraude, onde ficam aqueles que cometeram crimes fraudulentos e maliciosos. Este círculo também é conhecido como Malebolge, significando as valas do mal. Isso se refere ao formato desse círculo, pois é dividido em 10 valas estreitas, cada uma pune um ato diferente de fraude. A primeira vala contém sedutores e panderers, uma palavra chique para um cafetão ou alguém que possui um bordel. Esses 2 grupos se alinhavam nas paredes dessa vala, andando em direções opostas, enquanto eram chicoteados por demônios com chifres. A princípio, parece uma punição severa, mas esses demônios podem ser vistos com o simbolismo de senhores de escravos. Assim como esses homens optaram por tratar as mulheres como objetos que podem ser descartados e vendidos, na vida após a morte, esses homens não seriam nada mais do que uma mercadoria, seriam escravos. Dante reconhece um homem como Venedico, que ele lembra que organizou a venda de sua própria irmã para um nobre e, portanto, está sendo punido por tentar lucrar
oferecendo uma mulher a outro homem. Do outro lado, Virgílio aponta um homem chamado Jasão de Argo, o outrora famoso herói. Jasão está lá devido à sedução da feiticeira Medeia, que, para ser justo, tem mais a ver com Hera e Atena, tentando ajudá-lo, mas ele também seduziu a rainha de Lemnos, apenas para navegar, depois que ela teve 2 de seus filhos. Então, para isso, Jasão foi condenado a uma eternidade no inferno. Próximo a essa trincheira, estão aqueles considerados culpados de falsas lisonjas, explorando os medos e os desejos dos outros, distorcendo e corrompendo a linguagem para manipular os outros. Esses indivíduos estão cobertos de excrementos que representam as falsidades que contaram em vida. Eles não fazem nada, além de se contorcer e uivar uns para os outros. Uma visão que Dante e Virgílio queriam observar por muito tempo. Na terceira vala, Dante encontra os culpados de simonia, ganhando posição na igreja cristã, por meio de dinheiro ou outros favores. Este termo vem de Simão Mago, um mago ou feiticeiro que tentou pagar a São Pedro, para conceder-lhe o poder do Espírito Santo. Os simoníacos, como eram chamados, foram colocados de cabeça em buracos com chamas queimando as solas dos pés. Dante percebe um par de pés se contorcendo mais do que os outros, porque as chamas são muito mais altas. Essa alma era o Papa Nicolau, o terceiro que confunde Dante com o então Papa Bonifácio. Ele explica a Dante que, por ter tentado abusar de sua posição na igreja, deve servir a vida inteira neste buraco, e abaixo dele estão todos os outros papas culpados do mesmo crime. Quando o próximo papa morrer, ele tomará seu lugar no topo do buraco, empurrando o Papa Nicolau ainda mais fundo no buraco, com todos aqueles antes dele. A corrupção da igreja por esses simoníacos é algo que Dante deixa muito claro que despreza, e é por isso que a vemos tão fundo no inferno. No buraco 4 estavam os feiticeiros, aqueles que se interessavam pelas artes de adivinhação, feitiçaria e astrologia, que estavam associadas a um falso profeta. A punição por ser um feiticeiro era ter a cabeça torcida para trás, deixando-os caminhar lentamente para frente e só podendo olhar para os outros feiticeiros horríveis e distorcidos. Assim que viu eles tropeçarem para frente e chorar, Dante também derramou uma lágrima, mas essa simpatia durou pouco, quando Virgílio lembra que esses castigos foram escolhidos por Deus. No buraco 5 estavam os Barrators, também conhecidos como vigaristas, os políticos corruptos que ganhavam dinheiro abusando dos cargos que ocupavam. Essas almas estavam imersas em um lago de alcatrão fervente, uma representação visual de seus negócios sujos e corruptos. Esses pecadores são guardados por demônios alados, conhecidos como malebranches. Quando um vigarista tenta emergir da superfície, eles o agarram e os atacam com garras, até que estejam novamente totalmente submersos. Dante acaba insultando esses demônios, o que faz com que ele e Virgílio sejam perseguidos. Eles finalmente escapam por uma encosta, onde encontram o buraco número 6 que abriga os hipócritas. Esses homens estão vestidos com o que parece ser mantos normais, mas a julgar pela lentidão com que estão se movendo e pelo desconforto de seus rostos, isso não é verdade. Essas vestes são pesadas como chumbo. Por fora tudo parece bem. Essas vestes parecem exatamente como você esperaria de qualquer homem santo, mas o peso dentro é simbólico do peso que alguém carrega com mentiras e enganos. Dante e Virgílio sobem por uma ponte em ruínas e ficam acima do 7º poço. Esse buraco está cheio de pessoas nuas, sendo perseguidas por cobras e lagartos, com cães furiosos sendo amarrados por mais cobras. Essas almas são os ladrões, aqueles que roubaram na vida. Agora tem tudo roubado deles, seus bens, sua identidade e sua humanidade. Dante encontra um homem disposto a contar sua história. Vanni Fute, um homem que roubou itens sagrados de uma catedral e que também cometeu crimes violentos e assassinatos. Então é interessante que ele tenha sido colocado nesse círculo. Enquanto eles conversam, uma víbora ataca seu pescoço e mata Vanni, apenas para ele explodir em chamas e ressuscitar das cinzas como uma fênix, para sofrer o mesmo tormento repetidamente. Vanni compartilha uma profecia com Dante. Ele diz a ele que todos aqueles com quem Dante se alinha em Florença serão exterminados, incluindo ele. Quando as cobras o atacam novamente, Vanni amaldiçoa os deuses e foge de Dante. Depois disso,
Um centauro chega com um dragão cuspidor de fogo em seu ombro e pergunta para onde o homem foi, o que significa que ele está lá para punir Vani. Dante se pergunta por que os outros centauros do inferno vigiam o rio de sangue e Caco se encontra com os ladrões. Virgílio explica que isso acontece porque Calcos foi morto por Hércules quando ele tentou roubar seu gado. Então, embora os centauros por natureza sejam violentos, ele também era ladrão. Dante e Virgílio também observam um processo bastante perturbador, onde uma cobra com pés morde outro homem e os dois começam a se fundir e se transformar em uma criatura com partes de ambos. Outra cobra morde o homem e a fumaça sai de sua ferida e da boca da cobra. Desta vez os dois se transformam um no outro. O corpo do homem encolhe e se distorce até que ele se torne uma cobra, e a cobra posteriormente se torne um homem, dando-nos a impressão de que tudo nesse buraco pode ser um ladrão, incluindo as cobras e lagartos, que originalmente pensávamos que existiam nesse buraco para punir os ladrões. No buraco número 8, Dante vê os conselheiros fraudulentos, que estão literalmente queimando um poço de chamas por seus pecados. São indivíduos que usam suas posições para convencer e manipular outros a se envolverem em fraudes. Aqui notamos dois heróis em particular, Ulisses e Diomedes, que foram responsabilizados pela ideia do cavalo de Troia e inúmeras outras falhas que, por sua vez, levaram à queda de Troia. O nono buraco era dedicado aos semeadores de discórdia, aqueles que tentavam criar divisões entre os povos. Quando Dante olha para este poço, ele luta para encontrar as palavras para descrever o que vê. Os culpados de criar essas divisões estavam sendo cortados por um demônio, empunhando uma grande espada manchada de sangue. Seus corpos foram despedaçados, as entranhas foram arrastadas pelo chão, e a maioria dos corpos mais longos até se assemelhava a uma forma humana. Assim como eles tentaram separar os outros em vida, na morte seus corpos são fisicamente dilacerados e mutilados. Dante eventualmente descreve isso, dizendo que se você reunisse todas as pessoas que foram feridas nas batalhas, mais sangrentas e grotescas, suas feridas ainda não poderiam ser iguais à mutilação que ocorreu no nono buraco. Quando seus corpos fossem dilacerados, eles se arrastariam em torno desse buraco, onde seus corpos se regenerariam uma vez que o circuito estivesse completo, e então o demônio os rasgaria em pedaços novamente, como todos os castigos até agora. Esse ciclo se repetia por toda a eternidade. Dante foi incapaz de afastar de sua mente o que viu enquanto se aproximava do 10º e último buraco do 8º círculo. Não ajudou que desse poço viesse um fedor horrendo. Corpos estavam espalhados um em cima dos outros, cheios de doenças e escritas. Esses corpos pertenciam aos falsificadores, alquimistas, contrajustadores, perjuros e impostores. Assim como eles foram uma praga para a humanidade em vida, eles experimentaram todas as pragas e doenças possíveis. Dante notou que alguns estavam cobertos de croças de lepra, penetrando furiosamente até que não houvesse mais carne. Depois de tudo que Dante viu e passou, ele finalmente se aproxima de um poço gigante, a entrada para o nono e último círculo do inferno, o círculo da traição. Do lado de fora, eles veem inúmeros gigantes. Um tocando uma trombeta era Nimrod, que construiu a Torre de Babel. No inferno, porém, ele é incapaz de falar coerentemente. Ao lado dele está um gigante maior acorrentado, Elfialtes, que foi punido por sua revolta contra Júpiter. Isso se refere à gigantomaquia, quando os gigantes tentaram invadir o Olimpo. Liderando esse exército contra Deus estava Elfialtes. Outro gigante que não está acorrentado é Antaeus, e é esse gigante que coloca os dois poetas na palma da mão e os carrega até o nono círculo. E assim, a última parte da jornada de Dante pelo inferno começa em um círculo, que ele descreve como o fundo do universo, cheio de calúnias e traição. No fundo, eles se deparam com outro rio, mas não há sangue nem piche. Esse lago congelou. O lago abrange quase todo esse círculo e é dividido em 4 seções, com os pecadores presos no gelo. Os traidores da família, comunidade, convidados e senhores. Dante então descreve 2 regiões imediatas,
uma conhecida como Caina, que se refere à figura bíblica Caim, que mata seu próprio irmão. Nenhuma surpresa que esta área abriga aqueles que traíram sua família. Esses pecadores não estão totalmente submersos no gelo. Eles ainda podem mover suas cabeças, mas nada mais. Dante vê dois corpos congelados tão próximos um do outro, que suas testas estão quase coladas pelo frio. Ele pergunta quem são e os reconhece como dois irmãos que se mataram por causa de uma disputa envolvendo herança familiar. A segunda área é conhecida como Antenora, em homenagem a um soldado troiano Antenor, que traiu seu povo para os gregos. Esta área abrigou aqueles que cometeram traição e traíram seu país. Enquanto Dante continua a atravessar esse rio, ele acidentalmente chuta alguém na cabeça, e ele grita de volta, perguntando por que ele os pisoteou. Esses corpos ficam submersos até a cabeça, como os da área anterior, mas não conseguem mover o pescoço. O homem que Dante chutou foi alguém que traiu Florença, e Dante não deu desculpas ou mostrou simpatia a este homem. A terceira região nesse deserto gelado é conhecida como Ptolomêa, em homenagem a Ptolomeu, um homem que convidou seu sogro para jantar e o matou. Dante se depara com um homem que lhe pergunta se ele poderia remover o gelo de seus olhos. O homem então explica que depois de assassinar um convidado, a alma cai em Ptolomêa, muito antes do corpo morrer. O corpo vazio é então habitado por um demônio, até que a morte ocorra naturalmente. Então o sofrimento deles começa muito antes deles realmente morrerem. A quarta área deste lago é conhecida como Judeca, é claro, tendo o nome de Judas, aqueles que traíram os senhores. Os que estão em Judeca estão totalmente envoltos em gelo, e o resultado é que nenhum som é feito. Sem ninguém para conversar com os poetas, eles se dirigem rapidamente para o centro do inferno, e Virgílio diz a Dante que a bandeira do rei do inferno se aproxima, significando que lá resta apenas uma alma para eles observarem. Quando eles chegam ao centro, Dante está congelado no local e está tão assustado que nenhuma palavra pode ser formada. Ele agora está diante de uma figura colossal congelada no gelo. No centro do inferno, Satanás é condenado pelo pior ato de traição contra o próprio Deus. É explicado aqui que ele já foi chamado de Lúcifer, o mais belo dos anjos no céu, mas sua rebelião contra Deus o levou a ser lançado do céu e preso no gelo da cintura para baixo. Dante se esforça para compreender o quão grande é o corpo de Lúcifer, apenas sendo capaz de ver a metade superior que está livre do gelo. O que é mais impressionante que seu tamanho é o fato de que ele tinha 3 cabeças, uma que era vermelho fogo, uma que era amarelo pálido e a última preta. Debaixo de cada cabeça há um par de asas de morcego que estão batendo e causando os ventos gelados que Dante e Virgílio experimentaram enquanto atravessavam o lago. Essas asas também garantem que o lago permaneça congelado para que Satanás e todos os outros não possam sair dessa prisão. O próprio Satanás não pode falar, mas apenas chora, e em cada uma de suas bocas também está constantemente mastigando um homem traiçoeiro, Marcus Június Brutus e Gaius Cassius Longinus, 2 homens responsáveis pelo assassinato de Júlio César, pendurados nas bocas esquerda e direita. Na boca central pendura Judas, punido por sua traição a Jesus Cristo. Judas sofreu o pior castigo, pois representou a traição contra o divino, enquanto os outros foram culpados de traição contra o homem. Virgílio diz a Dante que agora é quando eles escapam do inferno, descendo pelo próprio Lúcifer, o que não faz sentido para Dante, pois certamente isso só os levaria mais fundo no inferno. Virgílio lhe garante que é assim, eles descem pelas pernas de Satanás, e assim que alcançam sua genitália, passam pelo centro do universo. Virgílio vira seu corpo e depois começa a subir de volta, o que novamente não faz sentido para Dante, pois essa é a maneira de onde eles vieram. Enquanto Dante segue Virgílio, ele fica surpreso ao ver que tudo está essencialmente de cabeça para baixo. Eles estão subindo pelas pernas de Lúcifer. Virgílio explica que eles estão essencialmente subindo pela cratera deixada por Lúcifer quando ele caiu na Terra. Os dois saem do inferno na manhã do domingo de Páscoa, e diante deles está o rio Letes, que flui da montanha do Purgatório. Tenho certeza que você sabe aonde a jornada de Dante o levará a seguir,
mas infelizmente essa é uma jornada para outra hora. Espero que tenham gostado do Inferno de Dante. E se você gostaria de ver a parte 2 no Purgatório, então deixe um like e deixe-me saber nos comentários.